Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. E eu peço que você já vá abrindo também no livro de Lucas, no capítulo 4. Isaías 61 e Lucas 4. Esses textos, eles são textos intimamente ligados. E são textos que um é resposta do outro. O livro de Lucas, capítulo 4, é uma resposta à profecia de Isaías 61. E eu gostaria de focar o culto de hoje, a pregação de hoje nesses dois textos. Amém? Vocês acharam aí Isaías? Isaías 61, posso ler? Assim diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vamos a Lucas. Aí você vai se emocionar agora. Segure o seu coração. Lucas 4,18. Olha a palavra de Deus se cumprindo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe quem foi que leu esse texto? O próprio Jesus. Ele entrou na sinagoga num sábado pela manhã. A Bíblia diz que ele entrou na sinagoga e pegou a Bíblia, né, o Velho Testamento, e abriu justamente em Isaías 61. E leu para os judeus naquela manhã de sábado o mesmo texto que nós lemos hoje. Ele disse: vocês lembram que Isaías disse que viria um ungido por Deus para pregar a libertação, para curar, para realizar, para edificar, para mudar corações? Eu estou aqui, disse Jesus. Jesus é o cumprimento das profecias. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todo o Evangelho aponta para Jesus. Todos os ministérios da Bíblia apontam para Jesus. A nossa vida deve apontar para Jesus. Que a sua vida, que a minha vida aponte para Jesus. E aqui, meus irmãos, nesse texto, ele fala sobre uma igreja bem ativa. E eu separei alguns verbos que foram citados nesse texto de Isaías 61, que fala sobre pregar, curar, libertar, anunciar, consolar e construir. E se a gente for lendo mais adiante, continuando o capítulo 61 de Isaías, nós vamos ver mais verbos positivos. Verbos que falam sobre um povo que vai se levantar para realizar algo. Mas como assim, Timóteo? Como assim, Timóteo? Eu não estou entendendo. Você disse que foi Jesus que leu, Jesus que falou sobre ele mesmo, sim. Mas eu estou te dizendo é que quando Jesus ressuscitou, ele entregou a mim e a você a responsabilidade do seu chamado e do seu ministério. Aí eu te pergunto, quem é agora que vai pregar? Alguém já viu Jesus fisicamente pregando? Não? Sim? Você já viu? Quem foi o último homem na Bíblia que viu Jesus pregando? Quem foi? Que viu Jesus face a face? Quem foi? PG amarelo. Muito bem. Para ficar bonito no YouTube. Vou fingir que vocês responderam. Foi Paulo. Paulo foi o último homem bíblico que disse: olha, eu recebi o ministério apostólico das mãos do próprio Jesus. Eu sou um filho fora de tempo. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Eu sou como um filho fora de tempo. Eu recebi das mãos de Cristo o ministério apostólico. Que coisa linda, não é? Mas eu creio que ninguém que está aqui viu Jesus pregando. Você já viu?
Jesus pregou para você fisicamente assim, já viu ou não? Não? E quem é que vai pregar hoje? Quem é? Somos nós. Através do Espírito Santo, mas somos nós. Quem é agora que vai curar os enfermos? Através do nome de Jesus, quem é? São os anjos? Quem são? Diga assim, sou eu. Quem é que vai libertar os cativos em nome de Jesus? Somos nós. Quem é que vai anunciar o evangelho da salvação? Quem é que vai trocar vestes de pranto por vestes de alegria? Somos nós. Você entende que após a cruz de Cristo, após a ressurreição de Cristo, o chamado do Senhor Jesus está agora nas nossas mãos? O Senhor compartilhou o seu chamado e disse, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, ide. Quem é que vai? Nós. Você entende agora que Jesus estava falando da igreja do Senhor? Você entende? Mas, nesses tempos, nós estamos falando muito sobre esse tal de Setembro Amarelo. Não é? E aí, onde você vai, estão se falando disso. Doenças da alma, ansiedade, depressão, números de suicídio, números terríveis. E aí eu fiquei, pastor Walter, dentro de mim mesmo, numa batalha nesse mês. Desde o mês de agosto, que eu estou nessa batalha interna, num desafio de responder uma pergunta. Que eu quero perguntar para você hoje, para você ficar na mesma batalha que eu. Para não ficar perturbado sozinho. Eu quero te perguntar, aonde entra a igreja do Senhor em meio a uma sociedade tão caótica? Uma igreja que foi chamada para pregar, curar, libertar, anunciar, consolar, construir, mudar realidades em meio a uma sociedade que está em caos. Os dados são terríveis. Os dados dizem que 2 milhões de pessoas a cada ano no Brasil são diagnosticadas diagnósticos novos de depressão. Você imagina a cidade de Fortaleza, no último censo demográfico, ela tinha 2.700.000 pessoas, aproximadamente. A grande Fortaleza, juntando Maracanaú, Caucaia, Maranguape, a grande Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, chega a 3.100.000 pessoas. Mas vamos imaginar 2 milhões de pessoas, você imagina quase a população de Fortaleza. Todo ano, quase toda a população de Fortaleza é diagnosticada com depressão. Isso te assusta? Isso te assusta? Não? Eu vou te assustar agora. A Organização Mundial de Saúde disse que 20% da população mundial, ou seja, 1/5 das pessoas, de a cada 5, uma pessoa tem ou terá depressão na sua vida. Depressão diagnosticada. Depressão não é uma tristeza, é depressão mesmo. Está assustado? Não? Tá? Não? Vou te assustar agora. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada 20 segundos alguém tenta suicídio no mundo. 20 segundos. E a cada 40 segundos alguém consegue. A mesma Organização Mundial de Saúde diz que os números do suicídio são 7 vezes menos notificados do que a realidade. Você entende o que nós estamos vivendo? Aí nós temos essa realidade do Setembro Amarelo e nós temos agora a realidade da igreja de Isaías 61 e de Lucas 4, que diz, o Senhor levantará um povo que vai pregar, curar, libertar, edificar, construir, anunciar, consolar. E eu vou plantar esse povo no meio de uma geração pecadora, doente, enferma da alma, enferma do corpo, enferma do espírito. E o título da pregação de hoje é Vencendo a Depressão Espiritual. Como assim depressão espiritual? Sabe por quê? Porque o meu pensamento ainda foi mais além. E eu pensei, será que a igreja do Senhor tem sintomas de depressão espiritual? Como a igreja do Senhor está reagindo no confronto dessas ideias? Como a igreja do Senhor está se colocando, se posicionando
diante de uma realidade tão cruel. Aí agora eu quero pedir a vocês, com todo o amor que eu tenho por vocês, que vocês não fiquem pensando nas igrejas que vocês já conheceram, nem em pessoas que não estão aqui. Eu peço a você que se olhe agora no espelho. E eu vou me olhar no espelho também. Que a gente não fique pensando, fulaninho, agora eu me lembrei de fulano. Era para ele estar aqui. Só espera sair no YouTube para ele ver que eu mando para ele. Não, agora não, pode até mandar. Mas agora não pense no fulano, pense em você. Quais são os sinais de depressão? Você sabe o que é anedonia? Anedonia. A depressão ela é baseada em 4 aspectos da vida do ser humano. 4. E quando você tem esses 4, você fecha um diagnóstico chamado de depressão maior. Depressão maior é... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Depressão maior é um diagnóstico sindrômico, ou seja, quando você tem mais de 3 sintomas juntos. Quando você tem 4 desses, você está diagnosticado com depressão maior. Mas eu não quero que você pense na sua vida comum. Eu vou fazer algumas perguntas. E eu quero que você se coloque na sua vida espiritual. Como o teu coração está espiritualmente? Sabe o que é anedonia? Anedonia é a falta de prazer, de interesse pelas coisas. O primeiro sinal de depressão espiritual é quando se perde o prazer e o interesse pelas coisas de Deus. Como está o teu coração? Como está o teu interesse pelas coisas do céu? Interesse pelas coisas da terra, todo mundo tem. Ou quase todo mundo tem. Mas eu te pergunto com todo amor, com todo carinho, como está o teu interesse nas coisas do céu? Entenda, eu não estou fazendo essas perguntas para trazer vergonha. Eu não estou fazendo essas perguntas para trazer um peso sobre ti. Eu estou fazendo essas perguntas para que você possa se diagnosticar. Porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de poder de Deus sobre a igreja do Senhor. Segundo sinal, falta de apetite. A pessoa com depressão, ela tem um distúrbio no apetite. Numa primeira fase, ela pode engordar muito, porque ela come muito, mas o fato de ganhar peso está muito ligado mais à ansiedade. A ansiedade. A depressão, ela está ligada ao emagrecimento. Falta de apetite. Sabe como é que funciona espiritualmente? Sinais espirituais. Estou com fartio. Vai começar a pregação. Ixi, hoje é o Timóteo. Lá vem o Timóteo. Timóteo, todo coisado. Vai gritar, não deixa nem eu cochilar aqui na minha cadeira em paz. Vamos para a igreja? Já fui quarta-feira, já fui para o PG. Sabe o que é isso? Fartio. Fartio espiritual. Vamos para a igreja? Não, hoje eu estou cansado, eu passei o dia fazendo não sei o quê. Sabe... É um fartio. Você já tentou dar comida para uma criança com fartio? Já tentou? É uma missão difícil. Você oferece de um jeito, faz aviãozinho, você vai lá e volta. Meus irmãos, eu soube de uma criança que ela tinha tanto fartio. Sabe qual era o único jeito que ela comia? O único jeito que essa criança comia. As crianças fecham os ouvidos, viu? E não assistam no YouTube. Bota no mudo agora aí. Sabe como era o único jeito que essa criança comia? Foi a criança mais fartiosa que eu já vi na minha vida. E eu acho que vai ser a ela mesma, até o fim. Era uma criança que ela só comia no seguinte jeito. Entrava uma pessoa com ela dentro do elevador do prédio e apertava o botão do térreo. Aí ela descia, aí a pessoa apertava o botão de voltar. Quando abriu o elevador, olha a colherinha! Aí ela comia. Aí aperta de novo, aí desce. Aí preparava a colher. Aí sobe e abre a porta, olha a colherinha. Isso é verdade. Agora eu pergunto, o que será que é preciso para que você tenha fome espiritual? O que será que é preciso o Espírito Santo fazer para que você abra a boquinha e receba da palavra de Deus? É fácil criticar uma criança que faz esse abre a boquinha no elevador, mas espiritualmente, às vezes, a gente se comporta como crianças mimadas que ficam esperando aviãozinhos do Espírito Santo, o jogo de luz, a fumaça, a música, para quem sabe comer uma letra da Bíblia. Ei! Come do rolo, Ezequiel, na beira do rio Quebar, come com prazer, come com alegria. Crente cheio do Espírito Santo tem fome da palavra.
É palavra, eu vou lá. É palavra, eu vou lá. Nós estamos vivendo numa sociedade de igrejas em que se escolhe pregador. Gente, isso é terrível. Terrível. Eu não estou aqui dizendo igreja A, igreja B. São igrejas A, B, C, D, E. Onde as pessoas perguntam, quem é que vai pregar domingo? Ah, fulano? Beleza, vamos todo mundo. Ah, esse crano? Triste. Pessoas escolhendo o aviãozinho que vão receber, a cor da colher. Se você entende que a pregação vem do Espírito Santo de Deus, não importa quem esteja pregando, se a palavra é pregada, vai ser bom. Se é a palavra, vai ser bom demais. Não importa a cor da colher, se a colher é grande, se a colher é pequena, se a colher estudou ou não estudou. O Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra. Uma geração de pessoas escolhendo o que vão comer. Aí você pode se autoavaliar no seu espelho aí que está na sua frente agora e dizer, será que eu estou assim? Será que eu estou escolhendo palavra? Será que eu preciso de aviãozinhos espirituais para me alimentar? Será que eu preciso de efeitos extra palavra para poder comer alguma coisa? Não. Ezequiel, ele comeu do rolo, foi na beira do rio Quebar, onde ele estava. E ele disse, essa palavra foi amarga na minha boca, aliás, foi doce como o mel, mas na verdade ela trouxe amargura ao meu ventre. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, ela traz a amargura da transformação. E você tem na sua carne o amargor da palavra para que ela te transforme, para que ela não te agrade na tua carne, nos teus desejos carnais, para que você seja alguém à imagem e à semelhança do Senhor. Primeiro sinal, falta de interesse, anedonia. Segundo sinal da depressão espiritual, fastio. Terceiro sinal, pessimismo. Você conversa com alguém pessimista ou com alguém depressivo, ele é um pessimista. Não estou aqui fazendo de uma forma jocosa, mas é a verdade. Se você imaginar que se você der uma missão dele atravessar essa rua, ele vai ter certeza que vai ser atropelado. Se o telefone dele tocar, ele tem certeza que é uma má notícia. Se você tentar projetar dali a alguns anos, ele tem certeza que já vai ter morrido. Pessimista. Pessimista em relação à sua vida e pessimista também em relação ao seu contexto, o seu futuro, a vida de quem está perto dele. Ele acha sempre que as pessoas estão melhores do que ele. Que todo mundo está melhor do que ele. Só ele que não está dando certo. Pessimista. Existem vários questionários no mundo onde, através de algumas perguntas, você diagnostica ou não depressão. E eu já fiz esse questionário muitas vezes. Cada ambulatório que alguém começa com um sintoma, a gente abre a gavetinha do consultório, puxa o questionário e começa a fazer algumas perguntas. E a pergunta do pessimismo é, você acha que... Como você acha que está em relação às pessoas à sua volta? Você acha que todo mundo está melhor do que você? Você se sente o pior do seu contexto? Todos que estão com depressão dizem, sim, eu sou o pior do meu contexto. Todos. Espiritualmente, como é que você se vê daqui a um tempo? Hein? Você mesmo. Ei, você que está aqui nessa noite. Quando você se imagina no 2020, na Igreja Nova Vida, espiritualmente, como é que você se vê? Você se vê alguém cheio do Espírito Santo, orando pelas pessoas, disposto a toda boa obra, liderando o PG, aprendendo a tocar violão, aprendendo a tocar bateria, aprendendo a pregar, se esforçando, sendo diligente? Ou você se vê do mesmo jeito ou pior? Se você se vê do mesmo jeito ou pior, cuidado. 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 Para a gente terminar essa parte da pregação, o quarto sinal de depressão espiritual, depressão da vida, é o distúrbio do sono. Distúrbio do sono. Você sabe que o excesso de sono, ele está mais ligado à depressão do que à falta de sono? Sabia que uma pessoa com depressão ela é capaz de dormir 14 horas sem parar. 14 horas. 16 horas sem medicação. 16 horas sem parar. Ah, Timóteo, mas fulano está com depressão e dorme 2 horas, acorda, não dorme mais.
deve ter algum componente de ansiedade no meio. A depressão maior, a depressão clássica, ela está ligada ao excesso de sono. Mas, surpreendentemente, é um sono que não descansa. A pessoa dorme por 14 horas e acorda tão cansada quanto antes de dormir. Sabe o que é isso espiritualmente? É uma igreja que está sonolenta e que não descansa no Senhor. Como está o teu sono espiritual? Será que você tem estado sonolento? Sabe, alguém sonolenta quando vê as coisas acontecendo ao redor, ao seu redor, e não toma uma atitude. Vê o seu casamento caminhando para a destruição e não se levanta em oração. Vê o seu filho caminhando para o abismo e não toma uma atitude. Isso é uma sonolência espiritual. É uma sonolência espiritual, é um sinal de depressão espiritual. Quando você percebe sinais de coisas que estão dando errado ao seu entorno e você prefere dormir. Você acha que o tempo vai curar. Você acha que é exagero das pessoas. Não, igreja, a igreja diligente do Senhor é a igreja que está acordada, que está pronta e que descansa, mas é no Senhor. Você não pode confiar em horas de sono para descansar. Porque se fosse assim, você dormia 24 horas, quando acordasse estava tudo resolvido. O nosso descanso é no Senhor. Cuidado. Cuidado. A depressão não cuidada, ela leva à morte. Ela pode levar à morte. Atenção, a noiva de Jesus que se levanta no Apocalipse não é uma noiva depressiva. A noiva que se levanta no Apocalipse, pode ler Apocalipse, a noiva que se levanta no Apocalipse tem prazer no seu Senhor. Ela tem fome e tem sede de Deus. Ela está acordada, ela está como aquelas virgens prontas, com o óleo pronto, com o pavio pronto para a chegada do seu noivo. Ela está acordada esperando o seu noivo. A noiva que se levanta no Apocalipse é uma noiva cheia do Espírito Santo. Não é uma noiva depressiva. Não é uma noiva fastiosa, que fica escolhendo o que vai comer, que fica precisando de firulas espirituais para se alimentar espiritualmente. E aí? Como você se vê diante desse espelho? Como? Será que você tem algum desses sinais? Se a tua resposta for sim, eu te digo, essa noite é noite de cura na casa do Senhor. Nós vamos já levantar um clamor, porque assim como eu levantei o problema, agora eu vou dar o remédio. Ah, Timóteo só falou de depressão, é porque eu precisava criar um ambiente em que você entendesse a gravidade do problema, você se colocasse na situação, porque se tem um inimigo do avivamento, é a depressão espiritual. O inimigo do avivamento é o fastio diante da palavra de Deus. O inimigo do avivamento é uma igreja sonolenta. O inimigo do avivamento é uma igreja que perdeu o seu prazer nas leis do Senhor. Aí você pode perguntar, Timóteo, tão bom, vamos agora para a ministração. Qual é a cura da depressão espiritual? Qual é a cura? A cura está em João 1:12, que diz: e todos aqueles que me receberam, eu lhes dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Como assim? A cura está aí. A cura está aí. Por quê? Porque quando se fala de poder no mundo, e aqui eu estou dando spoiler já do vídeo que vai sair amanhã às 6:30 da manhã, estou dando um pequeno spoiler do vídeo. Mas quando você fala em poder no mundo, se leva essa palavra para algo negativo. Né? Fulano tem poder, a pessoa já olha assim, ei, bicho besta. Né? Fulano, ninguém pode dar poder não, que aí se revela a pessoa, não é assim que o mundo diz? Poder parece algo de que você vai humilhar alguém, subjugar alguém, dominar alguém. Mas o poder dito por Jesus Cristo diz assim, olha, e todos aqueles que me receberam, eu lhes dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa, poder significa capacidade de realizar. Capacidade de fazer, capacidade de cumprir, capacidade de se movimentar. Ora, se a depressão é um estado de apatia, de sonolência, de fastio, um estado onde nada está bom, um estado onde a pessoa não consegue se movimentar. Ora, o poder de Deus é o estado contrário, onde você tem força para realizar, para pregar, para curar, para libertar, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Receba Jesus e espiritualmente você vai estar avivado, você vai estar curado da depressão espiritual.
Isso precisa ser pregado, é uma palavra dura? Sim, com certeza. Mas precisa ser pregado, porque senão a gente vive numa geração do tá tudo bem, do tanto faz, do venha meu bichinho, fique do jeito que você está, você é lindo. Você não é lindo, sem Jesus você não é lindo. O homem pecador, ele tende ao mal, ao abismo. Eu estou aqui para te acordar, porque existem famílias que estão sendo destruídas aí fora, porque estão vivendo uma depressão espiritual. Embora estejam animadas para as coisas da terra, estejam animadas para as coisas da vida, animadíssimas para as bebidas, para as festas, mas quando se trata da vida espiritual, estão depressivas, estão fastiosas. Igreja não. Estão cheias de si mesmo, estão querendo controlar como as coisas vão acontecer espiritualmente. Capacidade de realizar. Olha como foi a diferença da igreja do Senhor antes e depois de Atos 2. Você entende que os discípulos eles estavam com os pensamentos um pouco pessimistas? Quando Jesus morreu, o que foi que os discípulos pensaram? Agora é nós. É nós. Chegou a nossa vez. Foi o que eles fizeram. Se trancaram numa casa, os principais, em Jerusalém, e ficaram lá trancados, com medo. Outros desistiram, voltando para casa, como aqueles dois do caminho de Emaús. Desistiram. Você percebe um pouquinho de pensamento depressivo aí? Sim. Jesus já tinha morrido. Jesus tinha ressuscitado. E eles continuavam com os mesmos pensamentos. Timóteo me prova isso biblicamente. Ora, quando Jesus encontra no caminho de Emaús, já era Jesus glorificado. Já foi depois do 3º dia. E mesmo assim eles desistiram. Mas aí acontece um evento, que é um evento marco na palavra de Deus. Não importa a sua linha teológica, você tem que respeitar Atos 2, o descida do Espírito Santo de Deus em Pentecostes. Ali inaugurou um novo tempo. O Espírito Santo agora passou a habitar dentro de nós. Poder para. E aqueles discípulos que estavam tão cabisbaixos. Meu Deus, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer. Vai comprar pão, Pedro, eu não vou comprar pão. Quando eu pedir o pão, vão me matar. De repente, aquele mesmo homem que estava ali triste, depressivo, agora estava pregando a palavra de Deus para 3.000, para 5.000, pastoreando igreja. Você entende o poder do Espírito Santo de Deus? E as circunstâncias só melhoraram? Sim? Não. Só pioraram. Eles começaram a ser acochados, o Império Romano começou a perseguir, a lançá-los na arena, a ameaçar, a prender, a açoitar. E a igreja só cresceu. Por quê? Porque estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É o remédio, é o poder de ser feito filho de Deus. Capacidade de realizar as coisas que o Filho de Deus realiza. Só foi aperto, gente, foram perseguidos. A Bíblia diz que só ficaram os patriarcas em Jerusalém, mas os outros foram dispersos. A Bíblia fala de um homem chamado Filipe, que ele saiu disperso, com medo do Império Romano, mas onde ele foi? Ele foi pregando a palavra de Deus. Foi pregando e famílias aceitaram ao caminho chamado da igreja primitiva. Quanto mais as circunstâncias pioraram, mais a igreja cresceu. Nos dias da Reforma Protestante, outra grande perseguição da igreja. Sabe o que foi que aconteceu com Lutero quando ele foi ameaçado de morte? Sabe o que foi que aconteceu com Lutero? Ele ficou trancado dentro de um castelo. Mas ele estava lá abatido, depressivo? Não. Ele estava traduzindo a Bíblia para várias línguas, para propagar o evangelho do Senhor Jesus. Nos dias de Gutenberg, não o nosso do Carmesim, mas Gutenberg, contemporâneo de Lutero, foi o homem que inventou a imprensa, e os primeiros livros impressos do mundo foram a palavra de Deus pregada pelo mundo todo. As mesmas estradas que Roma construiu para dizer todos os caminhos levam a Roma, agora eram estradas utilizadas para pregar o evangelho do Senhor Jesus. As circunstâncias pioraram, mas o Espírito Santo de Deus deu força à igreja do Senhor. Nós estamos aqui hoje, com liberdade, pregando a palavra, depois do sangue de muita gente que morreu para que nós estivéssemos aqui. O que acontece na igreja moderna, diante de um setembro amarelo como esse? Diante de tantos suicídios, tantas depressões, tantos corações frágeis,
Qual vai ser a postura da igreja? Qual vai ser? A igreja que vai ficar esperando abrir a porta do elevador para dar uma colherinha de comida? Para receber a comida tem que ser o pastor tal, no dia tal, na hora tal, e tem que ler o texto tal. Senão, fecha a boca. Ou é uma igreja que vai dizer, eu vou me alimentar da palavra, da verdade, eu vou me posicionar positivamente, eu vou ser cheio do Espírito Santo, porque quanto mais a circunstância piorar, mais o Espírito Santo vai me levantar em força na minha geração. Quanto mais as coisas piorarem ao teu redor, é um sinal de que você pode ser mais cheio do Espírito Santo para pegar a palavra de Deus. É tempo de crescer. Essa é a cura. É tempo de... Eu escrevi aqui, é tempo de... Depois eu te mostro, é tempo de... É tempo de aprender. Com Davi no Salmo 6. Depois você lê em casa, Salmo 6. Gente, Davi começa o Salmo 6, dá vontade de chorar, de tristeza. Você chora. Ele diz assim, olha, Senhor, Davi orando. E ele ainda escreve assim, ao mestre da música tal, o Salmo de Davi. Ele ainda mandou cantar. Ele disse, Senhor, estou tão triste. Ele escreveu assim, ó. Eu vou ler para vocês. Ele usa expressões de tristeza. Ele diz assim, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou debilitado. Os meus ossos estão abalados. A minha alma profundamente perturbada. Até quando, Senhor? Senhor, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites só faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas e o alago. O que é que você acha disso? Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecidos por causa dos meus adversários. Dá vontade de chorar? Homem com corpo doendo, gemendo de cansaço, afogado nas próprias lágrimas. Ele diz, o meu leito está alagado, eu estou nadando. Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Ele disse, eu estou nadando nas minhas próprias lágrimas. Parece uma amiga minha falando assim, né? Depois de uma declaração de tristeza, de pensamentos depressivos, de pensamento triste, ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica. O remédio, a cura, está no poder de Deus, de um Deus que escuta as nossas súplicas. Aí ele se levanta, ele enxuga a lágrima, ele passa um pano no leito e diz, vem meus adversários, quem me resistirá agora? Porque o meu Senhor está comigo. Se levantem meus adversários contra mim, porque o Senhor é fiel ao meu lado. Você entende? Salmo 6. Está escrito, você entende que você tem uma chave nas suas mãos, no dia da luta, naquele momento, entre uma linha e a outra, os inimigos ainda eram os mesmos, as circunstâncias ainda não eram as mesmas. O que mudou foi o coração do Davi, que agora via um Deus, que ouvia a sua voz e que estava disposto a lutar ao seu lado. Deus era o mesmo, os inimigos eram os mesmos, mas no coração de Davi, agora havia uma chave que abriu uma porta nova. Quem quer receber dessa chave nessa noite? Você que está no YouTube, você pode receber dessa chave. A mesma chave de Jeremias. Quando ele vê Judá assolada. Você imagina, gente. Eu não consigo imaginar, mas vamos tentar aqui um exercício de imaginação. O lugar que você mais ama. Um lugar onde você entende que foi o projeto de Deus que você ajudou a construir, que você ajudou a edificar, que você lutou por aquilo. De repente, devido ao grande pecado do povo, começou a ser invadido, queimado, derrubado, os muros no chão, as portas queimadas, tudo destruído. A tristeza foi tanta que ele escreveu um livro chamado só Lamentações. Aí quando você lê o livro de Lamentações, você começa a ler o livro e você diz, meu Deus, o que é que eu vou aprender aqui? Não é? Quem já leu o livro de Lamentações todinho? É bem pequenininho. Aí você vai lendo. Capítulo 1 passa e você... Não vi nada aqui não para aprender, mas amém, né? Vamos lá. Aí o capítulo 2, só Senhor, porque tanta desgraça, está tudo queimado, está tudo destruído, está tudo ruim. Meu Deus, até quando? Só que chega o versículo 21 do capítulo 3. Aí ele diz assim, agora eu digo... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E elas são o motivo de nós não sermos consumidos.
Você entende a chave que vira? De repente um pensamento tão negativo, um pensamento tão terrorista, ele diz assim: agora eu escolho trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É uma chave que você vira dentro do seu cérebro, dentro do seu juízo, que está à disposição da igreja do Senhor. Sabe, há pessoas que chegam nos consultórios relatando pensamentos um terrorismo tão grande, gente. Foi dito no vídeo que saiu hoje sobre ansiedade. Para que se descarregue um estímulo de adrenalina no nosso corpo, é preciso um susto grande. Ou um revólver, ou um cachorro, uma situação de assalto, uma notícia muito terrível que você já ficou meio agoniado assim, com as pernas bambas, já? Coração, a respiração, já ficou assim? Não? Ninguém? Não. Ah, sim, eu já ia estudar vocês. Senta todo mundo aqui que eu vou tirar o sangue de vocês. Ah, sim. Sendo que quando o coração está ansioso, como o coração de alguns desses homens que nós lemos aqui, basta um pensamento para desencadear as mesmas reações que antes eram necessárias, um assalto, uma situação de risco de vida. Agora basta um pensamento. E a mão treme, e o coração acelera, e as pernas ficam bambas. Uma mente que foi alvejada por um pensamento, que foi capaz de desorganizar todo o corpo. Sabe qual é o remédio disso? Eu escolho trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Não andeis ansiosos por coisa alguma, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento humano, será a guardiã da vossa mente e do vosso coração. Quer mais? Aquele que abriu a ferida, ele mesmo a sarará. Tão certo como a alva, tão certo como a chuva serôdia que rega a terra. O Senhor se levantará em favor do seu povo. É palavra que anima, é palavra que desperta, é palavra que muda o teu emocional. Coloque a sua mente em favor do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a depressão, ela pode até não matar todo mundo. Mas durante aquele período, ela deixa a pessoa vivendo como se estivesse morta. Porque para de sonhar, para de sorrir, para de se relacionar, para de ver as belezas da vida, para de ter vontade, prazeres nas coisas mais simples. Mas o remédio está aqui na palavra do Senhor Jesus. É tempo de aprender com a igreja de Sardes. Sabe o que era a igreja de Sardes? Era uma igreja que ficava num lugar dito inalcançável. Depois você procura lá no YouTube uma pregação chamada no canal da nossa igreja, Igreja de Sardes. Você vai entender bem direitinho por que eu estou falando isso. Mas eu quero te dizer em um minuto. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela ficava num lugar muito alto, onde exércitos inimigos nunca haviam invadido a cidade de Sardes. E aí no começo, quando eles fundaram a cidade, foram crescendo, eles disseram: nós teremos o melhor exército do mundo, porque ninguém nunca vai entrar nessa cidade. Nós estamos geograficamente muito bem posicionados e ninguém pode nos abater. Aí ficaram lá, 24 horas, irmão Eugênio, o exército de Sardes. Sabe o primeiro amor? Quando você tem Jesus e você está bem vigilante. Sabe? Não? Quando você está bem animado com o Senhor, antes de você ficar fastioso. Só que um dia, eles ficaram sonolentos e disseram: a nossa cidade é inalcançável. Exército, pode dormir de noite. E de repente, à noite, não tinha mais nenhum soldado vigiando Sardes. O que aconteceu? Foram invadidos, foram destruídos, foram derrotados. A igreja sonolenta é uma igreja que é alvo fácil do inimigo e das suas sugestas. Porque é uma igreja com os pensamentos expostos. É uma igreja com a mente aberta às artimanhas de Satanás.
Aquilo que antes não era normal na igreja passou a ser normal. Na minha adolescência, eu não sei se era o contexto que eu vivia em torno da realidade à minha volta naquele período, ou se foi algo que aconteceu em todas as igrejas, não sei, mas conversando com pessoas que no tempo estavam em outras igrejas, eu percebo que não era uma realidade só minha. Na minha adolescência, coisas que antigamente eram impossíveis acontecer nas igrejas, começaram a acontecer. Boates crescendo em Fortaleza, período da minha adolescência. Casas de show. E de repente as pessoas saíam do culto para as boates. Antes isso era impossível. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos inabaláveis. A família do Senhor. Começou a cochilar. Começou a abrir a guarda. E um abismo vai puxando outro abismo. O pastor Wesley pregou muito bem sobre aquele princípio da segurança pública. Basta uma janelinha quebrada. Basta alguém botar um saco de lixo num muro. Daqui a pouco vem alguém e bota outro saco. Daqui a pouco alguém bota uma caixa. Daqui a pouco alguém bota um sofá. Não é? Aconteceu aqui em frente. Alguém chega, bota lá uma sujeirinha. Aí você passa, isso lá é sujeira. Isso aí até o vento leva. Aí alguém olha, eles estão deixando, vamos botar mais. Daqui a pouco tem um sofá. Daqui a pouco tem uma desordem. A igreja do Senhor avivada, que não está depressiva, precisa estar vigilante 24 horas por dia. Não tem sujeira grande, não tem sujeira pequena. Pecado é pecado. O Senhor nos chama à santidade ao Senhor. A igreja que vai se levantar no Apocalipse é a igreja linda, adornada. Por que você acha que nessa igreja tem tanta gente que trabalha com maquiagem e cabelo? É porque elas estão treinando para adornar a igreja do Senhor nos últimos dias. É uma palavra profética. Porque a igreja que vai se levantar não é uma igreja suja, uma igreja mal amanhada. Você imagina uma noiva entrar na igreja toda suja? Imagina isso? O vestido rasgado, a maquiagem borrada, o vestido cheio de lama. Você imagina isso? Você consegue imaginar isso, sim ou não? Tem alguém aí? Você consegue imaginar? Lá vem a noiva, todo mundo esperando. O noivo lá de paletó. Toca, Wesley. Marcha nupcial, Wesley. Bam, 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 bam. O pastor lá na frente, a igreja linda, arrumada, cheia de decoração, perfeita. Aí lá vem a noiva. Toda escambichada. Toda coisada. Foi ela, viu? Eu só fiz repetir. Suja. Você imagina isso? No seu casamento. Isso é um pesadelo. Agora eu te pergunto, você imagina isso no casamento do Senhor Jesus? Você imagina isso quando o noivo é o Senhor Jesus? Que tipo de igreja nós estamos preparando para o casamento do Cordeiro? Isso traz para nós, sabe o quê? Uma responsabilidade. Você, a partir do momento que você escutou essa palavra, você agora é um guardião da palavra da verdade. A partir de agora, você foi escolhido por Deus para ser alguém que vai embelezar a igreja do Senhor. Alguém que vai trazer limpeza, alguém que vai trazer perfume, alguém que vai trazer pureza, alguém que vai trazer alegria, alguém que vai trazer novas vestes para a igreja do Senhor. Se levantará nos últimos dias, jovens profetizando, velhos tendo visões, mulheres e homens de oração nessa cidade, em meio a tanta corrupção. Se levantará uma igreja em santidade, uma igreja que não negocia princípios fundamentais do Evangelho, igreja que não precisa botar a porta do elevador para abrir para comer, uma igreja que tem fome da palavra, porque no Apocalipse diz, quando o noivo encontrar sua noiva, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, vem e beba das fontes da água da vida. Bebe quem? Bebe quem tem sede. Bebe quem tem sede. Se você não tiver com sede, você não bebe. Jesus está dizendo, a minha noiva é uma noiva que tem sede. Sede de quê? De águas vivas do altar. Você entende isso, gente? Eu estou tão animado com essa pregação. Estamos encerrando, se os meninos quiserem vir. Eu escrevi assim, ó. É tempo de aprender com a igreja de Laodiceia. Sabe, a igreja de Laodiceia, pensa naquela criança que eu falei para vocês que precisava abrir a porta do elevador. É a igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava. Porque eles moravam numa cidade que tinha tudo. Era uma cidade que conseguiu desenvolver uma grande produção de tecido, de roupa. Era um ponto de feira, de roupa. As cidades vizinhas viajavam quilômetros e quilômetros para comprar roupa lá em Laodiceia. Era uma cidade que tinha as melhores roupas. Eles conseguiram desenvolver a tinta azul, roupas azuis de Laodiceia que ficaram famosas na sua região. Era muito difícil a tinta azul. Ela era tirada de um molusco dentro de rios. Era muito difícil pintar uma roupa de azul naquele tempo. Por isso que eu vim de azul hoje. Você está entendendo? Era uma igreja, era uma cidade que tinha muito ouro. Muito ouro. Ela conseguia negociar muito bem as suas roupas. E a medicina de Laodiceia tinha desenvolvido o primeiro colírio da história da medicina, que tem dados históricos, estava na cidade de Laodiceia. Um colírio que curava muitas doenças do olho daquele tempo, que não existia, estava lá. Aí o Senhor escreve a carta a Laodiceia. Lembra do quê? A roupa, o ouro e o colírio. Aí Jesus diz, vocês são pobres, cegos e nus. Compre de mim vestes de linho fino. Compre de mim o ouro refinado no fogo. Compre de mim a água que cura os olhos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A igreja que se levanta nos últimos dias é uma igreja humilde, é uma igreja que confia no seu Senhor, é uma igreja que não confia no seu braço, é uma igreja dependente do Senhor, é uma igreja que declarou a dependência de Deus. Ela tinha ouro, ela tinha roupa boa, ela tinha colírio bom, mas Jesus olhou para ela e disse, vocês são pobres, cegos e nus, porque tudo que vocês têm pode virar pó, mas compre de mim aquilo que é eterno. Você entende isso? É assim. Eu vim com um objetivo nessa noite, de despertar no teu coração e no meu coração um desejo por mais de Deus. Um desejo para enfrentar a dura realidade que está aí fora. Os números terríveis que estão sendo anunciados aí por fora. Você está aqui, nessa cidade, com um objetivo e com uma missão. Por que eu não nasci lá em 1500 e tanto? Você nasceu nesse tempo, porque Deus tem um propósito na sua vida nesse tempo. Deus não joga dados. Deus não faz as coisas aleatoriamente. O Senhor te colocou aqui nessa cidade com um propósito e com uma missão. E nós moramos numa cidade, gente, que é carente demais de Deus. Mas se nós formos uma igreja depressiva, uma igreja sem fome, uma igreja sonolenta, uma igreja que não tem prazer no Senhor, nós não vamos mudar em nada a realidade lá fora. Seremos como a igreja de Sardes, que a cidade e a igreja viraram uma coisa só, negativamente. Não havia mais diferença entre a igreja e a cidade. O que eu mais quero como pastor é que o Senhor olhe para nós e diga, aquela igreja não está igual à cidade lá fora. Aquela igreja está tentando deixar essa cidade mais iluminada. Sabe por quê? Porque nós moramos na 7ª capital mais violenta do mundo. Né? Por quê? Sabe por quê? Porque nossa capital é a segunda capital com mais suicídios no Brasil. Sabe por quê? Porque nós estamos no centro das atenções das facções. Será que nós estamos aqui à toa? Ei, igreja do Senhor, é tempo de se levantar em fé. É tempo de olhar para Deus e dizer, temos muitos motivos para nos lamentarmos, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Teu coração está ardendo por mais de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite.
Em nome de Jesus.